Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os amigos. Hoje nós vamos fazer o momento da oração com o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 8. Então vamos à leitura. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Esse sábado para se vacinar com a primeira. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade, Havre, 1863. Então, hoje, eu acordei pensando naquelas pessoas que estão vivendo muitas dificuldades por causa dessa pandemia. É falta de emprego, perda de moradia, o frio, a fome, os lutos. E aí eu perguntei a mim mesma, a quem pede socorro e amparo os irmãos que não possuem uma crença, que não têm fé em Deus? A dor para esses ganha um peso superlativo, porque não há um bálsamo para abrandá-la. Foi então que eu peguei o Evangelho e veio essa mensagem do Espírito de Verdade. E nessa mensagem, Jesus nos recomenda devotamento e abnegação. Diz que são uma prece e que acalmarão os sofrimentos morais que nos cabem em partilha. Mas o que são devotamento e abnegação? Devotamento significa grande empenho com generosidade em muitas ocasiões. E abnegação indica ação com desprendimento e altruísmo. É uma dedicação extrema em favor de uma causa ou de uma pessoa. Aí está, então, a resposta para a minha pergunta, para a minha reflexão. Esses irmãos que não possuem fé, que não elevam o pensamento em prece, rogando auxílio, não estão desassistidos pelo Pai. Olha como isso é importante. Nós que cremos em Deus, oramos em seu lugar. Por isso, Jesus nos recomendou devotamento e abnegação. É um convite para que nos tornemos um bálsamo para esses irmãos, para que sejamos generosos, acalmando suas dores, sua fome, seu frio, atraindo-os para os braços desse Pai amoroso. E para que nossa reflexão seja profunda, nós vamos
contar uma história que mostra o devotamento e a abnegação sendo colocados em prática. Então vamos à história. Na cidade de São Paulo, numa noite fria e escura de inverno, um menino vendia balas a fim de conseguir alguns trocados. Mas o frio estava intenso e as pessoas já não paravam mais quando ele as chamava. Sem conseguir vender mais balas, ele sentou na escada em frente a uma loja e ficou observando o movimento das pessoas. Sem que ele percebesse, um policial se aproximou. "Está perdido, filho?" O garoto balançou a cabeça. "Só estão pensando onde vou passar a noite hoje. Normalmente, durmo em minha caixa de papelão perto do correio, mas hoje o frio está terrível. O senhor sabe me dizer se há algum lugar onde eu possa passar esta noite?" O policial olhou para o menino por alguns instantes, coçou a cabeça pensativo e falou: "Se você descer por esta rua", disse ele apontando o polegar na direção de uma rua à esquerda, "lá embaixo vai encontrar um casarão branco. Chegando lá, bata na porta e quando atenderem, apenas diga: João 3,16. Assim fez o garoto. Desceu a rua estreita e, quando chegou em frente ao casarão branco, subiu os degraus da escada e bateu na porta. Quem atendeu foi uma senhora idosa, de feições bondosas. João 3,16, disse ele sem entender direito. Entre, meu filho. A voz era meiga e agradável. Assim que ele entrou, foi conduzido por ela até a cozinha, onde havia uma cadeira de balanço. Perdão. Onde havia uma cadeira de balanço antiga, bem ao lado de um velho fogão de lenha. Sente-se, filho, e espere um instante. O garoto se sentou e, enquanto observava a bondosa mulher se afastar, pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que aquece um garoto com frio. Pouco tempo depois, a mulher voltou. Você está com fome? Perguntou ela. Estou com um pouquinho, sim. Há 2 dias que não como nada e meu estômago já está roncando. A mulher, então, o levou até a sala de jantar, onde havia uma mesa repleta de comida. Rapidamente, o garoto sentou-se à mesa e começou a comer. Comeu de tudo, até não aguentar mais. Então ele pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois a senhora o levou ao andar superior, onde se encontrava um quartinho com uma banheira cheia de água quente. O garoto só esperou que a mulher se afastasse e então rapidamente se vestiu e tomou um belo banho, como há muito tempo não fazia. Enquanto esfregava com a ducha pelo corpo, pensou consigo mesmo. João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de meia hora depois, a bondosa senhora voltou e levou o garoto até um quarto, onde havia uma cama grande e confortável. Ela o abraçou, deu-lhe um beijo na testa e, após deitá-lo na cama, desligou a luz e saiu. Ele se virou para o canto e ficou imóvel, observando a garoa que caía do outro lado do vidro. E ali, confortável como nunca, ele pensou consigo mesmo. João 3,16.
Eu não entendo o que isso significa, mas sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia, de manhã, a bondosa senhora preparou uma bela e farta mesa e o convidou para o café da manhã. Quando ele terminou de comer, ela o levou até a cadeira de balanço, próximo do fogão de lenha. Depois seguiu até uma prateleira e apanhou um livro grande de capa escura. Era uma Bíblia. Ela voltou, sentou-se numa cadeira próximo do menino, olhou dentro dos olhos dele de maneira doce e perguntou: "Você entende João 3,16, filho?" "Não, senhora, eu não entendo. A primeira vez que eu vi isso foi ontem à noite. Um policial me falou." Ela concordou com a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar sobre Jesus. E ali, junto ao velho fogão de lenha, o garoto entregou o coração e a vida a Jesus. E enquanto lágrimas de felicidade deixavam seus olhos e rolavam pela sua face, ele pensou consigo mesmo: João 3,16. Ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora sei que isso faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. Meus irmãos, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós tenhamos devotamento e abnegação para, mesmo à distância, auxiliarmos a esses irmãos que não creem em Deus, que não têm fé. Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos rogar a Deus, Pai de amor, misericordioso, rogar ao Mestre Jesus, o nosso divino amigo, que ampare, que esclareça, que proteja a todos os nossos irmãos que nesse momento passam por dificuldades, passam por dores, nesse momento tão difícil. Vamos rogar a Deus que eles possam reativar a sua fé. A essência divina está em nossa consciência, ela só precisa desabrochar. Então, que as lições que a vida oferece a esses irmãos possam fazer com que essa essência divina desabroche, para que eles encontrem alívio, encontrem um bálsamo para prosseguirem lutando nessa vida. Vamos rogar a Deus que abençoe a todos os irmãos em humanidade, a todos nós que nos reunimos nesse momento em oração. Que Ele possa abençoar nossos lares, nossos familiares e todos aqueles que passam pelo nosso pensamento nesse momento. Jesus abençoe cada família. Jesus possa estar sempre ao lado de cada um, fortalecendo e amparando. Muito obrigada, queridos amigos. Fiquem com Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Para você